Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Mas a pergunta do setorizar, como é que era a pergunta? Da prova. Isso, da prova. Cara, então, o negócio da prova é o seguinte, assim, de algum jeito, do jeito que é hoje, funciona tipo como um teatro, né, cara? Você sabe o que vai cair lá, você às vezes vira uma noite ali estudando, decora um tanto de assunto, lá, vomita tudo na prova no dia seguinte, passou 7 dias, você lembra de 5% daquilo, né, cara? Não tem uma construção de conhecimento de fato, né? Tipo, aquilo não tá acrescentando na sua vida, na sua visão de mundo, é um negócio muito raso. Eu acho que a parada tinha que ser mais ou menos assim, cara. O Rubem Alves, que eu citei, ele fala isso, ele fala, cara, o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu serviço. Então, justo, se você estudou para uma prova, de qualquer coisa que seja, você foi lá, fez a prova hoje. E aí você tirou 9 em 10. Aquilo não é sua nota real, aquilo não representa o que você conhece. O que vai representar o que você de fato aprendeu é você pegar e refazer aquela mesma prova daqui 25 dias. Sem ficar estudando pra ela e tal. Senta e faz. Aí você tirou 6, 5 ou 4. Não, aquilo ali é o que você de fato aprendeu, cara. É o que fica depois que o esquecimento faz seu serviço, depois de algum tempo. São essas coisas que de fato representam o que a gente aprendeu. Então, o sistema de ensino, nesse sentido, ele é bem falho, porque ele te dá uma noção muito falsa, muito rasa do que é a coisa. Porque aquele número ali, ele é um teatro, cara. É muito fácil. Eu fiz isso muito na minha vida escolar, em matemática mesmo. Por isso que eu me frustrei lá no final da escola, porque eu queria fazer um vestibular mais difícil e eu vi que eu não sabia nenhuma matemática, mesmo tendo tirado boas notas na escola durante muito tempo. Porque a nota, de algum jeito, ela é tipo um teatro, cara. Você consegue chegar pra mandar bem numa prova sem saber de fato aquilo, né? Daqui 15, 20 dias você não sabe mais nada. Você estudou, você sabe o que o professor vai cobrar e você consegue meio que fazer um arcabouço de coisas pra você conseguir executar bem aquilo. Mas aprender é outros 500, né? Eu lembro que eu sempre pegava recuperação, provão, aquelas paradas de ficar até dezembro na escola, eu sempre pegava. E aí eu tinha que tirar, sei lá, acho que eu tinha que tirar 10 numa prova de geografia pra passar. E eu tirei 10. Eu decorei tudo, tirei 10 e não lembro de nada. Exatamente. O Rio, não sei o que, não lembro de mais nada. Cara, isso é legal, assim, uma parada que eu recomendo de vez em quando pra galera que me segue é, cara, para de estudar pra prova, cara. Esquece o dia que você vai ter prova, não estuda pra aquilo. Talvez você consiga aprender melhor. Vai estudando ao longo do tempo, estuda o que você quer aprender, pra você entender e tal, e esquece o dia da prova. Eu fiz isso muito durante a faculdade. Tipo assim, os caras, pô, vai ter prova hoje e tal, eu nem sabia que ia ter prova. Eu falei, cara, eu vou esquecer as datas das provas. E eu chegava lá e só tem prova, tem que estudar e fazer, cara. Se você aprendeu a mesma coisa, você consegue executar. Você não precisa de um dia específico pra aquilo. Então, assim, eu fazia uma parada comigo mesmo, né, velho, que era de realmente... Na semana da prova, eu não mexo naquele assunto, velho. Eu estudo muito antes e tal. Porque eu não vou me preparar pra fazer uma prova. Eu quero aprender o que é aquilo. Então vai dar um corte aqui já, né, cara? Para de estudar pras provas. O professor fala isso, né, cara? Mas, tipo assim, é mais ou menos isso, cara. Assim, você vai estudar pra prova, isso é muito raso, cara. Você vai estudar pra fazer um teatro ali e tal, e depois pegar uma nota. Não, isso provavelmente não vai, de fato, te dar uma métrica objetiva do quanto que você aprendeu. Então, você quer saber se você aprendeu bem mesmo, cara? Estuda antes da prova, estuda bem, com foco de aprender a entender aquilo, esquece que você vai ter uma prova. Depois, você só chega no dia da prova, não estuda antes, 1, 2, 3 dias, uma semana, senta e executa. O que você executar ali é o que você aprendeu de fato, porque é aquilo que a gente conversou. Quando você tem uma data marcada, é tipo, cara, exame de direção. Tá ligado? Você tirou carteira? Sim. Pô, cara, é um teatro a parada, né? Você vai e tal, faz o que tem que fazer, faz um negócio maluco ali, mas aquilo não representa de fato se você sabe dirigir. Isso, uma habilidade. É um teatro, cara, que é uma convenção, ó, faz assim, assado, você tira a carteira. E depois que você tirou a carteira, de fato, pegando o carro e dirigindo, aí que você vai aprender a dirigir de fato. Eu acho que a prova tem esse caráter, cara. Então, como é que você burla esse sistema? Você burla e consegue, de fato, trilhar um caminho que não te dê uma ilusão, que é um número ali que talvez não represente o que você de fato aprendeu. Eu acho que é meio que cagando pra isso, cara. Falando, cara, eu vou estudar só pra aprender e eu vou sentar um dia, fazer a prova e vambora, assim. Eu acho que eu tô afim mesmo. No mínimo, isso vai te dar uma visão, um número que esteja mais condizente com o que você tá aprendendo de fato. No mínimo isso, cara. E aí você vai perceber que você vai estudar bem mais pras coisas. E na faculdade eu posso te falar, cara, eu conto nos dedos de uma mão. As matérias que eu peguei, estudei pra prova, nesse esquema aí dessa prova de geografia, foram as que eu menos aprendi. Porque eu tava me preparando pra fazer um exame, assim. Eu sabia o que ia cair. Não, se eu decorar esses negócios, e assim, eu sei que vai cair mais ou menos isso. O professor falou. Aí você vai fazer uma prova e, cara, se for me perguntar hoje, eu quase não sei sobre aquilo. As coisas que eu estudei porque eu queria... Eram as coisas que eu aprendi. Eu lembro que até era uma associação de palavras, né? Tu via no enunciado da pergunta, sei lá, uma palavra tal, aí tu lembrava, é isso, pum, tá aqui a resposta. Era um negócio nem sabia totalmente que era. mecânico, né, cara? Era, tu associava das palavras essa resposta certa, marcava, tinha certeza que estava certo, porque tu viu no livro, cara, não sei o quê. Era bem assim o negócio. Não, isso era ruim demais, cara. Eu lembro que na faculdade, realmente, assim, eu já entrei com essa visão um pouco mais madura, e realmente foram...
eu conto nos dedos de uma mão as matérias que eu estudei pra fazer prova. Com certeza foram, de fato, as que eu menos aprendi, cara. Porque, senão, estudar pra prova é aquilo, cara. É estudar pra fazer um exame, né? E teve uma parada que eu fiz também, velho, durante a faculdade. Fiz algumas vezes, velho. Tinha um bagulho lá que chamava assim, e eu acho que isso era muito interessante, velho. Chamava prova de comprovação de conhecimento. Era um bagulho assim, cara. Vamos supor, você tá lá fazendo engenharia, aí tem lá cálculo 1, 2, 3, você precisa fazer um, fazer o 2 fazer o 3, esse tipo de coisa. Aí a prova de comprovação de conhecimento era o seguinte, você chegava no departamento e falava pro cara assim, cara, então, eu quero fazer uma prova de comprovação de conhecimento de cálculo 3. Aí você podia estar no cálculo 1, você nem precisava ter feito um, não tinha pré-requisito nenhum. Você só chegava e falava isso, os caras chegavam, marcavam, falavam, beleza, marcavam uma data pra você ir lá na faculdade, e aí os caras faziam um dia, uma prova com toda a matéria de cálculo 3. E a prova valia 5 pontos, velho. Você sentava um dia, e aí você fazia a prova, e aí a sua nota naquela prova era a sua nota na matéria. Sacou? Você, tipo, não precisava se inscrever na matéria, matricular naquela matéria. Entendi. Então, se você tirou 58, já era, mano. Não tem segunda chance. É vida ou morte, perdeu, você tomou pau naquela matéria, vai ser como se você tivesse feito ela e tirado 58. Você tirou 83, beleza, cara. Você passou com 83, vai entrar lá no seu currículo lá como se você tivesse feito a matéria e tirado aquela nota. Isso é um treino que eu fiz algumas vezes, velho. Porque eu falei, cara, se você se inscreve pra um bagulho que vai cair a matéria do semestre inteiro, velho, em um dia de prova, velho, bicho, ou você aprende o trem ou vai dar errado. Ué, porque ali não é igual a prova de geografia, não dá pra você decorar, é coisa pra cacete, é cálculo 3 inteiro, velho. É um semestre de conteúdo, de porrada na mente, e em um dia, uma prova vale 100. Eu fiz isso algumas vezes, velho, e deu bom pra caramba, porque eu falava, cara, eu vou estudar esse negócio, eu tenho que entender tudo de cálculo 3. Não dá pra você decorar algumas coisinhas pra fazer uma prova, é coisa demais, cara. E isso funcionou bem pra caramba, assim, me economizava tempo, que eu não precisava ficar indo tanto na faculdade, assistindo aula, tipo, eu ia um dia, né, velho? Enquanto a galera ficava indo 4 meses, 5 meses, fazendo várias provas, assistindo várias aulas, eu ia um dia, e os outros vários dias eu ficava em casa lendo livro, estudando, tá ligado? Mas tu não acha que entra um aspecto aí de que tu é acima da média de inteligência? Cara, não acho, velho. Já rolou essa discussão com alguns amigos algumas vezes e tal. Eu me recuso, velho, a acreditar nisso, assim, porque na época de escola eu era um cara muito mediano, cara, assim, algumas coisas eu mandava um pouco melhor, eu tinha um pouco mais de facilidade e tal, mas eu nunca me vi como um cara, assim, muito mais inteligente que ninguém, não, cara. Mas eu estudo mais, cara, eu estudo mais. Tipo, pô, quando eu fiz lá o cálculo 3, eu estudei mais que todo mundo. O que a galera fez foi assistir mais aula do que eu. Mas eu estudei mais. E é diferente você assistir aula do você estudar. É um pouco daquilo que a gente tava falando do sistema de ensino, cara. Quantas vezes o moleque não fica, tipo assim, horas e horas, sentado numa sala de aula, copiando um tanto de coisa e de fato não tá aprendendo aquilo. Tipo, eu meio que reconheci essa falha logo antes de entrar na faculdade. Eu já sabia, cara, tem muita aula que você assiste que, dependendo da sua postura nela, você não tá nem absorvendo a coisa e tal. Tipo, a aula ela é um processo que ela deveria ser, né, muito ativo, cara. Ela não é um bagulho passivo de você ficar sentado vendo um cara falar. Não, você tem que estar ali conectado, raciocinando, entendendo. E na maior parte das vezes a gente não tá, muito porque às vezes o professor não convida a gente a estar e tal. Você não tá engajado naquilo, aquela parada que eu falei de você conseguir despertar no cara a fome primeiro, espantar ele para que ele se engaje naquilo e tenha uma motivação para entender. E aí, quando várias dessas coisas não existem, cara, você pode sentar e assistir uma aula muito boa de um excelente professor. Você às vezes não vai aprender nada, você vai copiar muita coisa, você vai estar naquela mentalidade mecânica de Decorar, entender, reproduzir, fazer uma prova, mas dificilmente você vai aprender alguma coisa ali. Eu já entrei na faculdade sabendo que isso ia existir, porque eu fiz isso por muitos anos na escola. Tipo, quando eu cheguei lá no meu último ano de escola, eu falei, cara, eu sou muito burro, velho. Eu não sei várias coisas muito básicas de matemática e tal. E eu quero fazer a prova mais difícil do país. E minhas defasagens eram coisas muito básicas. E aí eu me dei conta, falei, cara, peraí, se eu não sei nem o básico, eu tô me formando aqui com 18 anos de idade, e eu não sei nem as coisas básicas, então peraí, alguma coisa tá muito errada aqui, porque eu fiquei por 10 anos na escola, velho, assistindo aula de matemática, tirando boas notas, nunca peguei recuperação em matemática. Porra, tem uma coisa errada aqui, entendeu? Então acho que eu entrei com essa mentalidade de que, bicho, de algum jeito, o estudante ele tem que ser o protagonista no processo do conhecimento. Não quer dizer que ele não precisa assistir aula nem nada, mas muita coisa tem que mudar no processo. E quando o cara assume esse protagonismo, quando ele entende, tipo assim, cara, eu não dependo de um cara sentar ali e me falar algumas coisas, não, bicho. Eu sou protagonista na parada. Essa parte, essa etapa pode ser muito interessante da aula. Como também, dependendo, pode não ser, cara. O que eu preciso é construir o conhecimento da parada aqui, velho. E isso depende só de mim. Eu entrei meio que nessa mentalidade porque eu tinha me frustrado muito com a escola, com o processo de ensino, em que eu tinha ficado tanto tempo lá e tinha aprendido muito pouco e saí sem saber coisas muito básicas, saca? Então, com essa noção, minha postura mudou na faculdade. Eu acho que o que eu percebi era isso, cara. Minha postura era muito diferente.
E os caras achavam que eu era um gênio, assim, tipo, só que falava, não, cara, todo mundo tava maluco lá no dia da prova de cálculo e tal, eu chegava e nem sabia que tinha prova, porque eu falei, cara, eu só adotei um método diferente, sacou? Aham. Enquanto vocês estão estudando pra fazer prova, eu já larguei mão disso, cara, eu tô estudando pra aprender. E dá muito mais trabalho de dar pra aprender, muito mais, porque a prova você pega, sei lá, 3 dias antes dela, uma semana, 2 dias antes, dá um gás cabuloso e você consegue, né, botar muita informação na sua memória de curto prazo, colocar na prova lá no dia seguinte e passar batido. É mais fácil esse processo, apesar de que às vezes ele é mais estressante e tal, gera uma ansiedade pro cara que tá estudando, mas ele é mais fácil. Dá pra aprender, cara, pô, vai ter uma prova aqui 3 meses, vixe, você já tá estudando agora, porque você quer entender, você vai ler tudo sobre aquilo, 1, 2 livros e tal. Não, aí você chega na prova e fala, mano, eu li vários livros sobre esse negócio, eu vi várias visões, eu fiz tudo, tipo, não tem como não fazer essa prova. Eu sei, entendeu? Aí fica mais fácil. Só que o processo antes é mais difícil. Fazer a prova fica muito fácil, depois que você fez isso aí. Só que o processo anterior, ele é bem mais difícil e exige bem mais dedicação, saca? Eu já escutei isso de aluno meu. Ele falou, cara, foi muito fácil que eu cheguei lá no vestibular fazer a prova e tal. Tipo, parecia que eu sabia tudo e tal, mas por quê? Porque o cara fez um processo muito mais difícil, estudou com muito mais rigor e tal, e com muito mais inteligência durante 8, 10 meses, 12 meses, né? Aí fica mais fácil lá no dia. Mas o antes é mais difícil. Então, enfim, eu acho que não, cara, não sei. Eu acho que eu não sou mais inteligente que ninguém, não. Acho que eu sou um cara bem mediano, mas acho que eu tenho uma maturidade talvez um pouco maior em relação ao estudo.